que uma pessoa precisa para morar em um veleiro? Se falar muito dinheiro, esqueça. Está muito longe da resposta certa. Se chutar muita coragem, também ainda está frio. Um pouquinho talvez, mas provavelmente não do tipo que você imagina. É bem difícil sintetizar em uma frase. E se você ainda está procurando uma lista de itens a seguir, ainda está longe de conseguir. Mas talvez depois de conhecer essa história, você entenda um pouco mais. Na verdade, eu tava na faculdade, um colega me convidou, vamos dar uma velejada. Daí eu falei, vamos. Se eu não me engano, era um Rio 20. Saiu eu, ele, o pai dele e a mãe dele no barco. Nós 4 pernoitamos no barco, inclusive. Aí saímos pra velejar lá em Tapes. Saímos e não tinha quase nada de vento. Saímos no motor, tudo. E eu gostei tanto daquele negócio de andar, de velejar, de dormir no barco. E a gente já tinha uma lanchinha. Meu pai tinha uma lanchinha que ele queria morar na aposentadoria em Tramandaí. Aí quando a gente comprou a lanchinha lá, a lanchinha só dava problema, só dando problema. Meu pai, vamos velejar? Ele, não tem idade pra ficar puxando cabo e coisa. Eu falei, não, ele falava puxar corda. Puxar corda, ainda não era cabo. Aí, vamos trocar por um veleiro. Ele, não. E tinha um amigo nosso aqui, um barco parado, um veleiro, que era o Cutiatá, um Atoll 22. Vamos trocar pela lancha, vamos fazer a proposta, o cara queria uma lancha. Um dia eu tô na praia, daí meu pai liga, tô dentro do nosso veleiro. Daí ele tinha trocado a lancha pelo veleiro. Aí eu comecei, nunca mais surfava todo final de semana, nunca mais peguei uma onda, só comecei a velejar. Antes de sair de Porto Alegre, eu e a Aline levamos o balanço até o Yacht Clube Guaíba, onde o Jairo e a Bruna trouxeram seu veleiro de Angra dos Reis para fazer manutenção. Eles são sócios aqui deste clube, que é um dos 3 grandes clubes de vela de Porto Alegre. Há alguns anos atrás, largaram seus empregos para morar a bordo do Caboges. A gente se conheceu, eu morava na praia, porque eu terminei o 2º grau e fui pra Torres fazer faculdade. E aí eu vim comemorar meus 18 anos aqui numa festa. E o meu ex-cunhado ia tocar numa festa e, vamos pra lá comemorar lá. E eu, tá, vamos pra lá. O Jair me tirou pra dançar e foi assim que a gente se conheceu. E aí, depois daquele dia, a gente nunca mais se viu. A gente ficou junto aquele dia e tal, depois nunca mais a gente se viu. Até que um dia a gente se reencontrou e aí parece que foi tudo meio que combinado, assim. E aí, depois daquele dia, a gente não se largou nunca mais. E aí eu me apaixonei pelo barco. O Caboges é um projeto Bully de Soleil, projeto Caroff, quer dizer, modelo Bully de Soleil. Ele é um projeto francês, acho que é o único aqui no Brasil. O barco, ele tá documentado com 35 pés, né? A gente mediu, ele dá um pouquinho mais de 37 pés, né? E ele cabe 500 litros de água, tem diesel para 160 litros, um tanque de inox de 160 litros. A gente sempre anda com água a mais, sempre bota uns galão de água a mais, sempre anda com 100, 150 litros de água a mais do que cabe nos tanques. Galão de diesel também. A gente normalmente agora vai fazer a parte do Rio Grande do Sul aqui, a gente vai sair com uns 300 litros. É um barco de quilha retrátil, que a ideia antes era para ficar aqui no Guaíba, na Lagoa dos Patos, que era perfeito, ele cala 1,05 m e vai a 2,20 m de calado. Então ele até que ele orça bem, mas é um barco lento. Ele não é um barco muito rápido, não. Tu sabe da regata lá, tava lá terceiro, eu tava nos finalmente lá, eu acho que era o último. E ainda rasgou a vela. Mas eu sempre conto a velocidade dele de cruzeiro aí, 4,5 mais ou menos. Mas quando pega vento, daí ele gosta de andar, fica bem gostoso de andar com ele. Mas confortável a navegação, não pula na onda, isso é bem gostoso de navegar com ele. Que ele tem só de chumbo aqui dentro, ele não tem lastro na quilha. A quilha é madeira fibrada. Ele tem acho que 3 toneladas de chumbo, uns tabletes, assim, uns lingotes de chumbo, que fica aqui dentro do casco. Então não precisa da quilha necessariamente para navegar, exceto para orçar, né? Então tu consegue desenvolver empopado, assim, que não necessariamente tu precisa botar quilha. Daí na volta ele disse, Bruna, meus pais estão organizando uma festa dos anos 60 aqui no clube. Sendo que, tipo, a gente tinha ficado junto no domingo. Dele, mas no sábado agora meus pais estão organizando uma festa lá, queria muito que tu fosse. Eu, caramba, em uma semana eu já vou conhecer a família toda. Tá, a pessoa quer conhecer meu pai e minha mãe, ela conheceu meu avô, meus tios. Nossa, tava a família toda, os parentes, os amigos e tal. Daí ele disse, Bruna, a gente já tomou umas, né, e tal, vai ficar ruim de te levar pra casa.
tu vai ter que dormir aqui. Eu digo, tá, vamos dormir aonde? Não, eu te avisei antes, eu falei, ó, se eu beber, eu não vou poder te levar em casa, a gente fica no barco. Daí foi o que aconteceu, dela já dormiu a beira. Não, aí dormiu eu, ele, o sogro e a sogra. Na primeira noite que eu, tipo, recém conheci. Depois da festa, a gente dormiu os 4, todo mundo junto no veleiro. E no outro dia da festa, a gente saiu já pra navegar, mas daí no barco de uns outros amigos, fomos fazer um churrasco na Ponta Grossa. E aí eu já tava me sentindo em casa, já tava amando tudo. E a gente começou a sair direto. E aí, todo final de semana, a gente saía de barco. Até que o meu sogro decidiu comprar um barco um pouco maior. E aí, apareceu o Caboges. Não, na verdade, o pai sempre incomodava querendo trocar o barco. Ele queria um barco de aço e queria um barco de quilha retrátil pro Guaíba. E eu falei, papai, a gente tem um barco bem legal, vamos vestir no barco, vamos fazer as coisas do barco. Daí a gente tá lá no sítio. E ele, olha o barco que eu achei. Daí quando ele falou assim, eu fui olhar e deu, pai, tu é fogo, né? Daí o que tu acha? Deu, vamos ontem lá ver. Daí acabamos indo, daí ele comprou o Caboges, né? E daí o barco ficou com a gente, tá aí até agora. Foi já feito algumas reformas. E olha, muita reforma, muita reforma. Esse barco eu acho que passou mais em reforma do que navegando. Em 7 anos ele chegou aqui e fez a primeira reforma, assim, a grosso modo. Tinha uma parte bem feia aqui na cozinha, aqui, que eu até quando tava fora d'água, o cara furou o barco com uma faquinha de serrinha, assim. Já tinha o barco de aço, tava muito podre. Cruzada as chapinhas assim, e vem as cavernas, faz uma gaiola. O cheiro está excelente. Vamos ver se já tá no ponto. Muitas das pessoas que eu conheci Dá pra gente comer. e foram morar em um veleiro tiveram algum acontecimento que em algum momento deu um empurrãozinho. Sempre quando eu faço isso, eu penso assim, morre, craca. Algo que acelerou um sonho já em curso, ou até mesmo hibernado. O Jair e a Bruna passaram por um momento bastante tenso antes de largar a vida na cidade. Na verdade, a gente morava num sítio. A gente foi fazer um test drive pra ver se a gente conseguia morar junto. E aí o sítio começou a ficar muito longe. Era um sítio do meu pai, que meu pai não usava há anos, mas tava tudo super bem cuidado e tal. Literalmente era só chegar com a mochila. Aí ficamos lá. Daí, como eu trabalhava no centro e os pacientes do Jair, a maioria era em Viamão, daí a gente pensou, não, vamos comprar uma casa. E vamos comprar em Viamão. E, né, porque o trabalho dele já tava fixo ali. Quem tinha que se mudar era eu. Daí a gente comprou a casa e tudo preparado pra se mudar. Daí o que eu calculei? A casa ia ser entregue em março. Aí eu falei, Bruno, já que a gente vai receber a casa em março, vamos ficar janeiro, fevereiro e março no barco. Daí eu vou montando o barco, lá no clube, já que tu não tá trabalhando, tem piscina, tem tudo. E eu vou, quando tem uma horinha de folga, eu vou montando o barco. E a casa em março a gente se muda. Só que a casa foi entregue, eu já tava morando no barco e já tinha saído do clube. A casa demorou 2 anos pra ser entregue. E aí a gente foi indo e eles ficavam, mês que vem vai ser entregue. E a gente continuou no barco. E foi indo. E aí, tu imagina, já tinha se passado 2 anos e a gente continuava reformando o Caboges. Porque a gente pensava um dia em morar a bordo, mas sei lá, quando tivesse uns 40, que já tivesse juntado uma grana, que já tivesse colocado a casa pra alugar pra ter uma renda, a gente pensava nisso, mas não uma coisa pra logo. E aí a gente reformava o barco, a gente ficou assim, economizando dinheiro e negando. Vamos pra festa. Não dá. Vamos não sei o quê. Não dá. Porque a hora de reformar o barco era das 7 até a meia-noite, quando o Jair chegava, e finais de semana. Que era quando a gente tinha pra conseguir montar ele de volta. Nesses 2 anos que a gente ficou no barco, aí a gente já tinha ideia de querer morar no barco. A gente que já tava... Quando o barco fica pronto, isso não tinha um prazo. Quando a gente terminar o barco, que até hoje ele não tá pronto, né? O barco nunca tá pronto. Daí quando a gente terminar o barco, a gente vai embora. Daí a gente já tava gostando de morar no barco e começou a adiantar tudo. Mas vocês pensavam em sair ou morar aqui? Não, pensava em sair. Nessa hora a gente já conheceu o canal da Hashtag Sal. Exatamente. A gente ficava todo dia, e até hoje, Adriano. Vem o sininho ali. Novo Hashtag Sal. Tu não olha sem mim. Deus o livre um olhar sem o outro. Daí eu ficava, Jairo, mas é meio-dia agora, eu vou ter que esperar até de noite. Deixa eu olhar pelo menos agora.
Eu olho aqui, tu olha aí. Não, a gente tem que ver junto. E olhava. Daí ela olhava de noite fingindo surpresa, mas ela já tinha visto. Certo, né? E aí, a gente acompanhou também, outro casal que nos encantou foi a Guta e o Fausto, que a gente acompanhou toda a volta ao mundo deles e foi uma inspiração pra gente. Aí teve uma historinha mais chatinha que antes de morar no barco. Que eu acho, não sei se tu sabe, mas que eu cortei os dedos. É. A gente tava reformando o barco, tava fazendo a parte de marcenaria. O Jairo tava trabalhando normal, eu também e tal. Eu tô aqui lavando a louça e só escuto aquele barulho diferente. Eu olho pra trás, o Jairo disse que não, mas até hoje eu disse pra ele que eu vi ele sem o dedo. Daí eu olho assim, uma sangueira. Daí o Jairo só disse, Bruna, calma. Pega os documentos e vamos pro pronto-socorro. Aí vai entrar a parte Bruna, ela tá exagerando. Não teve sangueira. Sim. Teve dedo caído. Teve gente que veio isso. procurar meu dedo no barco. Eu calma. tive que me preocupar com a Bruna. Porque Sim, o barco, eu sempre fui toda cuidadosa pra descer do barco, né? Puxava o barco pertinho pra eu descer. Nesse dia o Jairo disse, Bruna, eu acho que tu deu um pulo de uns 2 metros no trapiche e eu saí louca. Tu imagina, eu já sou um pouco escandalosa. Saí louca gritando no trapiche, alguém me ajuda, o Jairo arrancou os dedos fora. Aí já veio uns amigos, o Paulista já veio chorando, desesperado, porque tinha bebido e não podia levar a gente pro hospital. E eu tremia, não conseguia dirigir, eu disse, eu não vou conseguir dirigir. Aí já veio a Pri, né? Aí já botou o Jairo pra dentro do carro, daí a Pri, tá pra que lado é o hospital? Não. Eu já não conseguia olhar no celular, foi uma a gente confusão. foi do clube, que é uma rua comprida aqui na orla, aqui, elas vieram aqui, fizeram a volta com o carro. Daí na volta o Comodoro tava ali falando, não, calma aí, vamos chamar A EcoSalvo. Vamos chamar a EcoSalvo. Daí eu tava empolgada, tipo, dizendo pro motorista, toca pau nessa ambulância aí. E todo mundo, ninguém deixava. Uns se aproveitavam da carona da ambulância e outros trancavam. O Jairo com a mão pra cima, com gelo. E ele dizia, Bruna, os meus dedos estão aqui. E eu chorava desesperada, não tá, pelo amor de Deus, alguém vai lá procurar. Aí Não, ela nem chegava perto de mim, eu não conseguia chegar perto. Ela vinha na minha direção, assim, e voltava. Só que ninguém via minha mão, eu tava com uma garrafinha de gelo, uma mão enroladinha. E o pessoal foi lá, Jairinho, daí depois chegaram assim, Jairinho, a gente tem uma má notícia. A Rafa, acho que foi olhar. Jairinho, a gente tem uma má notícia. Eu acho que os lambari comeram teus dedos, porque não estão lá. O Roberto disse isso. Acho que caiu na água. Né, E Jairo dizia, tá aqui, tu quer ver? Eu digo, não, tá, acredito. A gente correu pro hospital e foi toda uma função. Mas colocou os dedos no lugar depois de 2 cirurgias. E aí ele não podia mais trabalhar. E aí a renda começou a cair, começou a diminuir, só eu. Eu já não sabia mais como fazer, o que fazer. E aí a gente... Eu fui... Daí eu fui buscar ele no hospital. Eu lembro direitinho, tá? Terminou a função dos dedos, da cirurgia, coisa e tal. A gente chegou no clube. Isso foi em novembro, a cirurgia, o acidente. Não, foi o último dia de outubro, 30, 31 de outubro. Isso, é. Aí a gente chegando, daí a Bruna chegou, tá, e aí, agora tem final do mês, coisa e tal, como é que vão pagar? Nós temos uma casa, o carro, o clube. Daí eu falei pra Bruna, não, tem dinheiro no banco lá, eu falei, tu vai pagar por conta a primeira vez no mês, tu já tá preocupado, eu pago todos os meses as contas. daí eu falei pra ela, eu tenho uma ideia na cabeça, tirar o dinheiro que tem lá no banco lá, botar o barco a funcionar, daí não é mais terminar, né? Botar o barco a funcionar, que tinha um monte de cacareco ali no lugar da mesa de navegação, coisa. Daí eu falei, vamos botar o barco a funcionar e vamos embora. Tu topa? Daí ela falou... Eu topo. É desse tipo de evento que eu estou falando. É claro que não é necessário quase perder os dedos de uma mão para mudar de vida. Mas a verdade é que atravessar um oceano pode ser mais fácil do que largar um emprego. Sair daquele caminho dito normal e embarcar em um sonho desse tamanho não é uma decisão qualquer. São anos pensando de forma condicionada, achando que só há uma forma de viver. E desde aquele momento, a gente já fica emocionado. Desde aquele momento a gente já disse, tá, já era amanhã de manhã, tu corre pro banco, vai, tira o dinheiro, daí a gente contrata algumas pessoas pra terminarem o barco. Daí a gente conseguiu terminar, porque esse móvel onde era a mesa de navegação tava uma bagunça, não tinha nada, o móvel, então a gente tinha que fazer novo e tinha que terminar mais umas coisas. Porque a nossa ideia sempre foi economizar o máximo de dinheiro e botar a mão em tudo. E até então a gente não tinha contratado ninguém pra fazer nada, a gente que tava fazendo. Todo dia de noite, final de semana, 2 anos de reforma. Daí eu sei que a gente conseguiu terminar o barco
E aí era final de janeiro, a gente já tinha feito as compras e tal, e a gente tava se preparando pra ir. E todo mundo no clube, ai, jura, não vai. A família do Jairo, como eles têm barco, então eles até aceitaram. Mas meu pai disse, imagina, jura, Bruna não vai ir. Ou se for, tipo, daqui um mês estão ligando pra pedir dinheiro ou pra dizer que vão voltar, porque não deu certo. E eu lembro que foi no final de janeiro, dia 26 ou dia 27 de janeiro, a gente tava com o barco pronto e soltou as amarras daqui do Yacht Club. E aí, eu lembro que o meu sogro ia e o meu cunhado ia. E a minha sogra tava meio resistente. Daí eu olhei pra ela e disse assim, vem cá, tu já pensou se a gente morre, todo mundo, tu vai ser a única sobrevivente, tu vai perder os 2 filhos, o marido. Daí ela disse, pois é. Daí ela foi. E o meu maior receio era como é que eu vou me comportar no mar. Porque eu enjoo pra caramba, eu enjoava muito. Claro que conforme o tempo foi passando aqui, o meu corpo foi se acostumando. Mas eu tinha medo porque todo mundo me dizia, não, porque a onda do mar é diferente, não sei o quê. Aí chegando em Rio Grande, descemos toda a lagoa, chegamos em Rio Grande ainda... não tava carregando as baterias, a gente bateu... Quebrou o leme, daí eu já comecei a chorar desesperada, tipo, pensando, a gente não vai conseguir subir nessa frente, vamos ter que voltar pro Yacht Club pra subir o barco, pra botar o leme. Não, em Rio Grande, a gente conseguiu fazer tudo. Naquele mesmo dia, eu já arranjou um super marceneiro lá. Tem escola naval lá, que os caras fazem as coisas lá em Rio Grande, lá. Tem um projeto bem legal. Aí eu falei pra ele, precisava fazer o leme pra subir, senão eu vou perder a frente, né? Porque a minha ideia é como é que eu vou tirar o molde do leme, perdi o leme, a parte retrátil do leme, né? Aí, como a venenosa sai na água, o que eu fiz? Eu peguei uma esponjinha, botei na entrada e tirei o molde, daí tentei no marceneiro do clube, ele, não posso, tô trabalhando aqui também, mesma coisa, trabalhando por dia, não posso fazer. Tem um marceneiro ali, o pessoal da escola ali, vai ali ver se os caras fazem o leme pra ti. Daí o cara fez, até não encaixou certinho. Meu irmão me ajudou na hora de entrar na água e botar. Ele só encaixou um pouquinho na entrada, assim, entrou e ficou firme, só que ele não ficou retrátil. Daí, vamos? Vamos. Aí pegamos e saímos correndo no outro dia. E daí começamos a sair e frente fria e o pau pegando lá fora. E eu olhava os navios passando assim do meu lado e o Jairo e o prático indo. E eu dizia, caraca, não acredito que o prático faz isso. Sério, é uma missão terrorista dos práticos. Subir a escadinha do navio. Daí a gente foi indo assim e eu nervosaça, assim, já à base de Meclin, né, pra não passar mal. Quando eu olho, começaram os botos. Daí eu já comecei, caraca, que demais. Daí a gente foi indo, daí passou, meu cunhado tava aqui dormindo, podre de cansado, daí passou um navio, fez uma onda, ele caiu assim, ele acordou, cara, tô me sentindo um fardinho de cerveja que caiu aqui agora. E a gente entrou no mar, aquela barra de Rio Grande parece que não tem fim, tu fica horas ali pra sair. Quando a gente entrou no mar mesmo, eu olhava pra trás, a onda crescia, tu não enxergava nada, era um paredão muito grande. Sério, tinha uns 3, 4 metros de onda. E aí ela descia e o barco surfava. E todo mundo apreensivo, assim, todo mundo quieto. E o Jairo querendo ir lá pra frente, não, vamos botar a vela e vamos velejar. Tu enlouqueceu? Tamo com a entrada da frente fria, agora o pau pegando, olha as ondas que tá. Vamos ficar todo mundo assim. Aí a gente começou a cansar, porque a gente tava na função, correria. Daí a gente foi, todo mundo começou a se aconchegar, ficou só o Jairo lá fora. E o barco balançando, que a gente não sei como é que não caía tava tudo. Só no motor, o veleiro, né? Daí quando o pessoal começou a se amorcegar, descansar um pouquinho ali, descansar ali, eu peguei e abri a genoa. Daí a Bruna botou a cabeça aqui, o que tu fez? Comecei a velejar, o barco firmou, daí foi. O barco firmou e foi. Aqui na travessia a gente mandou fazer uma almofadinha especial aqui, porque é o lugarzinho que eu gosto de ficar. Eu sento aqui e fico apoiado aqui na gaiola de entrada. Dá pra tirar um cochilinho, uns 15, 20 minutinhos e dar uma espiada na proa, né? Enquanto que a Bruna normalmente dorme aqui atirada no cockpit, toda ela... Ou dá pra ver um seriadinho também ali, posicionar o telefone pra ir assistindo um seriado. Aqui no Guaíba eu já naveguei com um tablet aqui, vendo televisão, vendo jogo de futebol. Olhando a proa e olhando o jogo. E a Bruna também gosta de se encostar ali no cano de inox que tem pra reforçar a targa. Aqui é um bom descanso de cabeça. E o balde? Ai, o balde. O baldinho Meu baldinho, a gente teve que fazer o enterro dele, o velório.
Ele se perdeu. Não deu pra resgatar ele. A Bruna adora tomar o baldinho dela sentada na plataforma. Banho de baldinho na plataforma. Só que agora, no inverno aqui no Rio Grande do Sul, não vai ter como tomar banho. Sim, de porque lá baldinho. em Angra, já que a gente tem que economizar água, a gente toma banho sempre com água do mar, né? E eu lavo meus cabelos com a água salgada, sem creme, sem nada, não, essas coisas não uso mais nada. E depois a gente só passa, joga uma aguinha doce por cima, não fica grudando, não fica pegando. As pessoas não acreditam, mas elas têm que primeiro testar para depois avaliar. E Adriano, sem R$1 no bolso. Todo. Porque a gente calculou. Não, a gente vai pegar aquele dinheiro que tá no banco, vai colocar e o barco vai estar funcionando. Porque a gente calculou, não, esse dinheiro dá pra fazer, deu mais que o dobro. E daí a gente pensou, já a gente precisa começar a trabalhar. E a gente já queria de cara fazer charter, né? Mas não tinha anunciado, não tinha nada. E a gente tinha um amigo que tinha uma, tipo, de uma barraquinha assim na beira da praia ali na Pinheira. E eu disse, olha, vai já trocando uma ideia com o pessoal, quem quiser fazer uns passeios aí. E quando a gente chegou ali na Ponta do Papagaio, que eu desci pra... Oi, fulano, quanto... Ele mal me deu oi, já começou. Esse aqui quer fazer passeio, esse aqui quer fazer passeio, esse aqui quer fazer passeio, esse aqui... Eu digo, mas eu não sei o que eu vou cobrar, não sei pra onde ir, não sei nem se o barco tá bom pra receber o pessoal e tal. Daí os dois casais nos olharam, daí a gente já chutou um preço. Não, a gente só quer ir ali, dar uma volta aqui. Tá. Foi o nosso primeiro charter. Botamos eles pra dentro do barco, fomos até o sul da ilha de Floripa e os golfinhos deram um show. Nossa, lavou, foi estreia com chave de ouro. E dali a gente não parou nunca mais. E charter um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Então a gente ficou fazendo charter em Floripa e ficamos uns dias por ali curtindo. Aí depois, final do verão. Daí a gente foi pra Porto Belo, ficou mais um pouquinho em Porto Belo. E aí a gente resolveu ir pra cima, subir mais um pouquinho. E desde então, conseguiram trabalho por onde passaram. Eu brinco, eu falo pro pessoal assim, bah, e é bom, é coisa. Eu falei, bah, é melhor do que eu pensava. É muito bom estar no barco. Eu adoro. Não, eu falei assim, ó, se hoje me proibir de fazer alguma coisa com barco, trabalhar com barco, eu vendo pastel na beira da praia, faço qualquer coisa, mas não volto. Nunca mais que eu volto a atender. Não, eu a gostava trabalhar em escritório fechado. Dá trabalho pra caramba, mas é bom. A Bruna dessa vez agora, ela fez a plataforma, ela que lixou, ela que invernizou, coisa e tal, a plataforma. Eu falei, tá, Bruna, quando a gente botou a plataforma, montou assim, não é bom ver aquilo ali. Depois que passou o trabalho e tá vendo pronto, não é bom. Ela é bom. Sim, porque a gente chegou aqui em Porto Alegre e a gente botou a mão na massa. A gente teve que contratar coisas mesmo que a gente não sabia como fazer. A gente fez um dog novo de fibra, que o Jorge fez e tal. Mas lixar o barco, pintar o barco, foi a gente que fez. Aqui por dentro faltava muitos acabamentos e ainda faltam. Invernizei a mesa, que tava uma tristeza, os paineiros, fizemos a gaiuta da cozinha, que até então não tinha. E é bem complicado tu colocar a mão na massa e fazer, cansa muito. Nossa, tinha dias que parecia um músculo, cada dia era um músculo novo que tu descobria no corpo doendo, né? Muita gente me pergunta se dá trabalho ter um veleiro. Sim, dá trabalho. Especialmente se você decide morar em um, viver dele e levar esse estilo de vida que levamos. Bom, a liberdade tem o seu preço. E dentro da minha limitada experiência de vida, eu diria que quase nunca é pago em dinheiro. Muitas das pessoas que eu conheci, que optaram e conseguiram viver dessa forma, têm muito em comum. Trocaram a vaidade por paz de espírito, sapatos de salto por chinelos, restaurantes caros por churrascos sentados na areia com os amigos e a sede de ganhar pela sede de viver. Não é fácil furar a bolha. E às vezes até há algo que os põe no limite e os força a tomar a decisão de mudar. Já não se enquadram mais em um lugar só, fechados em um escritório, esperando que a vida os surpreenda com algo que está por vir. Eles querem viver agora, tendo a sensação de que se a vida acabar no próximo segundo, ainda assim valeu a pena. Mas agora a gente tá com tudo pronto pra zarpar, soltar as amarras de novo, dar tchau pro pessoal do clube, pros amigos, pra família e voltar lá pro cantinho que a gente gosta, que é Paraty e Angra. E hoje eu queria dizer pras pessoas que elas que estão lá, tipo, juntando dinheiro, se planejando muito, não...
vai ficar a vida inteira fazendo isso e não vai. Ela tem que soltar as amarras mesmo, ver se vai dar certo, se não der, talvez volte, mas acho difícil não dar cada certo, um tem né? seu tempo, tá? A gente, tudo que a gente tinha planejado não deu certo, a gente fez tudo antes. Há muitas variáveis que você consegue pôr no papel e calcular. Quanto dinheiro você vai gastar por mês, ganhar por mês, e você deve fazer isso. Mas a sensação de nunca mais acordar enxergando um muro, de se sentir parte do planeta inteiro, não só de um lugar específico, são difíceis de medir. E sem elas eu te garanto que a conta não fecha. Há coisas no caminho que vão ser muito mais caras do que você imaginava. Outras, mais baratas. Algumas delas que você vai descobrir que agora pode fazer com as suas próprias mãos. Outras, não precisa mais. Quem calcula isso? Sem falar das coisas que no meio do caminho você descobre que não se importa mais. Os valores de outras pessoas que você vai encontrar vão transformar você. Vinha passando um carinho com um barquinho, coisa e tal, do pessoal, pescador, coisa e tal. Perguntava pra ele como é que a gente podia comprar um camarão, uma coisa mais barata. Aí ele na verdade, ele pilotava o barco do vai e vem da Ilha do Papagaio, ali que tem uma pousada, um hotel na ilha. Daí ele tava voltando pra casa. Aí eu comecei a conversar com ele pulou no barco, ficou acho que umas 2 horas aqui com a gente, coisa e tal. A gente conversou e os irmãos dele são apaixonados pelas histórias do velejar mundo afora, viram as histórias do Schurman e coisa. E acabaram que uma família de pescador compraram um veleiro. E tava ali, o único veleiro que tava perto da gente. Dele, do meu irmão, coisa e tal. Moral da história é que o cara pegou e foi embora, começou a ficar tarde e foi embora. Não, mas eu tava falando o tempo todo que eu tava louca pra comer um peixe, um camarão, alguma coisa assim, e que não tinha ali, né? E que o Jairo tava ruim de pesca. Pescava e não vinha nada. E eu louca pra comer um peixe fresco e não tinha. Aí o cara foi embora, sei lá, umas 9 horas ele saiu aqui do barco. Daí uma hora e pouco depois eu vou ali fora, vou botar uma portinha na gaiola pra gente dormir, coisa e tal. Tá voltando ele. Pegou, foi em casa ou foi em algum outro lugar, pegou uma tarrafa e veio com ele com os peixes espados, uns negócios. Aí fui eu limpar peixe. De presente pra gente. Não, tu tem ideia? A pessoa trabalhou o dia inteiro, escutou que eu tava a fim de comer um peixe, em vez de ele ir pra casa com a família dele, descansar e tal, ele foi pescar. Ele catou uma tarrafa ali, pescou uns peixes e trouxe pra gente de graça, sem cobrar nada, pela parceria e... Nossa, eu fiquei pasma. E depois conseguimos água também com o irmão dele. Conseguimos água. E daí, no mar, tu começa a ver que tudo é muito simples. Hoje, por exemplo, a gente conheceu um pessoal lá em Santa Catarina também, e eles vieram a bordo e trouxeram de presente pra gente uma garrafa de cachaça que ele fez, e ela me trouxe um pote com feijão orgânico. Tipo, olha o que é o presente hoje. São as coisas mais simples, mas que tem um grau enorme, o negócio se transforma. Eu não sei as palavras exatas pra te dizer, mas os valores mudam completamente. Hoje em dia, quando a gente teve problema no barco, que vários amigos estavam prontos lá pra nos ajudar, o Weber, o Cláudio, não, a gente vai resolver isso, e não sossegaram até que a gente não resolvesse. Então isso, tu cria mesmo uma família no mar, né? Transforma, porque tu vai invertendo uma coisinha que tinha graça antes, não tem, às vezes faz falta, outras coisinhas começam a pegar um gostinho diferente. Hoje o que a gente mais quer é lá ancorar numa prainha, ficar quietinho, no nosso canto. Então, inverte os valores que tu tinha um pouco na cidade, né? Antes tu tinha que comprar o carro, tu tinha que adquirir a casa, tu tinha que fazer toda uma função diferente. E na água, no barco, é velejar melhor, buscar uma navegação mais gostosa. Já tô louco pra sair, já tô louco pra andar de novo com o barco. Esses foram nossos últimos dias em Porto Alegre. No outro dia de manhã, sairíamos em direção a Tapes, dentro da Lagoa dos Patos. Mas no meio do caminho, passando por alguns outros lugares incríveis. Foi importante ter ficado um pouco no Yacht Club Guaíba. Temos muitos amigos por aqui. Parte dessa grande família que a Bruno e Jairo falaram. Eu sempre pensei no #Sal como uma janela que criei para esse universo sobre o mar.
E se você assistiu até aqui, é porque aí dentro de você existe também, pelo menos um pouco, do mesmo material de que são feitos velejadores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O #Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Você pode assistir também trechos inéditos dessa entrevista no IGTV do nosso Instagram, #Sal_oficial.